Sabe aquela sensação de deitar na cama e a noite virar uma verdadeira batalha? Rolar de um lado pro outro, a mente parece que não desliga nunca. E no dia seguinte, a gente acorda mais cansado do que quando foi dormir. Isso é muito comum, né? Mas e se uma noite ruim não fosse uma sentença, e sim um mistério? Um quebra-cabeça que a gente pode resolver. Então, que tal a gente vestir o chapéu de detetive? Vamos juntos investigar as pistas que podem levar a um sono muito mais reparador. Bom, a primeira pista do nosso caso já é um número que, olha, assusta. Mais de 70% da população no Brasil diz que tem algum problema para dormir. É muita gente. Isso não é só um incômodo, não. É uma questão séria de saúde pública que mexe com o humor, a produtividade, o bem-estar de milhões de pessoas. É uma verdadeira epidemia silenciosa. E é exatamente aqui que a nossa investigação se torna mais próxima da realidade de cada um. A dificuldade para pegar no sono, acordar várias vezes à noite, aquele cansaço de manhã, tudo isso são pistas importantes. Reconhecer esses sinais é o primeiríssimo passo para a gente começar a montar esse quebra-cabeça. E aqui está a ideia principal da nossa conversa de hoje. Em vez de se sentir uma vítima das noites em claro, a proposta é assumir o controle da situação. Com as ferramentas e as técnicas certas, é totalmente possível identificar os culpados, sabe? Desvendar os padrões e, finalmente, solucionar o caso da noite inquieta. Todo bom detetive precisa do seu kit de ferramentas, certo? Então, antes de sair apontando para qualquer suspeito, a gente precisa coletar dados, procurar padrões, entender a cena do crime. E a nossa principal ferramenta vai ser uma coisa bem simples, mas olha, incrivelmente poderosa. Apresento a vocês o Diário do Sono. Pense nele como seu caderno de anotações do caso. É aqui que a gente vai registrar todas as pistas, por menores que elas pareçam. O segredo aqui é a consistência. Anotando os detalhes todo dia, aqueles padrões que antes eram invisíveis, eles começam a aparecer. E o que um bom detetive anota nesse diário? Basicamente, tudo. A hora que foi pra cama, quanto tempo demorou pra dormir, se acordou no meio da noite. Mas o pulo do gato é conectar isso com o que aconteceu durante o dia. Aquele café depois do almoço, o treino na academia, o nível de estresse antes de deitar. Cada detalhe é uma evidência que pode ligar o que a gente faz de dia com a qualidade do sono de noite. Ok, com o diário em mãos, a investigação agora muda de cenário. Vamos para a cena do crime, o quarto. Muitas vezes, os maiores sabotadores do nosso sono não estão dentro da nossa cabeça, mas sim ao nosso redor. Vamos analisar esses suspeitos externos. E o nosso principal suspeito é a luz azul. Olha só que interessante. Durante o dia, a luz natural é nossa super aliada. Ela ajusta nosso relógio biológico. Mas à noite, a luz azul que vem das telas de celulares, tablets, TVs, ela age como uma impostora. Ela manda um sinal falso para o cérebro, dizendo, ei, ainda é dia. E isso atrapalha a produção de melatonina, que é justamente o hormônio que prepara o corpo para dormir. E a prova contra esse suspeito é muito forte. Alguns estudos mostram que essa exposição à luz azul antes de dormir pode derrubar a produção de melatonina em até 85%. Pensa nisso, o hormônio que deveria estar preparando o corpo para o descanso é praticamente desligado. Não tem como dar certo, né? Mas, felizmente, neutralizar esse suspeito é mais simples do que parece. A melhor tática é criar uma zona livre de telas pelo menos 1 horinha antes de dormir. Isso dá um sinal claro para o cérebro ir desacelerando. Se não der mesmo, ativar o modo noturno nos aparelhos já ajuda porque reduz a luz azul. E os óculos com bloqueio são uma defesa ainda mais forte, quase um escudo protetor. Mas a luz azul não age sozinha, ela tem cúmplices. O ambiente ideal para o sono precisa ser uma fortaleza. Isso quer dizer escuridão total, o máximo de silêncio possível e uma temperatura mais para fria, sabe? E uma dica de ouro, o quarto é para dormir. Deixar o celular carregando ou ter outros eletrônicos ligados ali pertinho da cama pode sim interferir no descanso. Muito bem, já cuidamos dos suspeitos externos, agora a investigação se volta para dentro. É hora de interrogar os cúmplices internos, porque muitas vezes a mente acelerada e o corpo tenso são os maiores obstáculos para uma boa noite de sono. Para a gente entender por que a mente não para, a gente precisa olhar para a fiação do nosso corpo. É como se tivéssemos 2 modos. O sistema simpático, que é o nosso acelerador, o modo de luta ou fuga, e o parasimpático, que é o freio, o modo de descansar e digerir. Qual o problema? Muitos de nós vão para a cama com o pé no acelerador e simplesmente não dá para dormir assim. Então, como é que a gente aciona esse freio de forma manual? Usando a respiração.
A técnica 478 é um ótimo exemplo. A parte mais importante dela é a expiração longa, soltando o ar por 8 segundos. Esse ato de esvaziar os pulmões bem devagar ativa um nervo vago, que manda um sinal direto para o corpo dizendo: ok, o perigo passou, pode relaxar. E para aquela mente que fica repassando 1000 coisas, a técnica do brain dump, ou despejo cerebral, é fantástica. É simples, pegue um papel e por alguns minutos escreva tudo o que está passando pela cabeça. A ciência mostra que esse ato de salvar a informação fora da mente libera o cérebro, permitindo que ele finalmente se acalme. A nossa investigação agora nos leva para um lugar muito importante, a cozinha. O que a gente come e bebe, principalmente perto da hora de dormir, pode esconder tanto aliados poderosos quanto sabotadores secretos do nosso sono. Alguns chás são remédios naturais que funcionam mesmo, e a ciência explica o porquê. A valeriana, por exemplo, tem um efeito mais sedativo, ela ajuda a acalmar a atividade cerebral. Já a camomila tem uma substância que funciona como um ansiolítico natural, diminuindo a ansiedade, e a erva cidreira é ótima para simplesmente acalmar o sistema nervoso. E além dos chás, tem mais pistas na dieta que são cruciais. O magnésio, por exemplo, é um mineral fundamental para reduzir a ansiedade. E claro, tem os suspeitos óbvios que a gente deve evitar. Cafeína no fim do dia, refeições muito pesadas que forçam a digestão e o álcool. Ele é aquele falso amigo, sabe? Pode até dar sono no começo, mas depois bagunça totalmente as fases mais importantes do nosso descanso. Agora, é importante dizer que, às vezes, mesmo o melhor detetive, com todas as ferramentas e pistas, encontra um caso que precisa de ajuda especializada. Se mesmo depois de tentar essas mudanças a dificuldade para dormir continuar, pode ser um sinal de que é hora de chamar reforços. Nesses casos, o especialista provavelmente vai indicar a TCCI, que é considerado o tratamento padrão ouro para insônia crônica. E não se trata de remédio, viu? É um programa, um treinamento estruturado para reconfigurar os pensamentos e os hábitos que criam aquele ciclo vicioso da insônia. É muito eficaz. E assim, nosso guia de investigação chega ao fim. Mas a jornada de cada um como detetive do sono está só começando. Todas essas ferramentas e pistas estão agora disponíveis. A pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo? Desligar as telas mais cedo? Tentar a técnica de respiração? A solução para o mistério está à espera de ser descoberta.